Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Mais uma vez, como faz há mais de 50 anos, o Caim Macedo, o mestre da mentira e do engano, vem através de rede de rádio, televisão, das redes sociais, tentar reforçar a sua famigerada fogueira santa, ou, para dizer melhor, fogueira anta, fogueira dos incautos. E como sempre, usando a Bíblia, usando a palavra de Deus, para iludir aqueles que não têm entendimento do verdadeiro evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Mas como sempre, ele acaba pregando para ele mesmo, ele acaba se contradizendo a ele mesmo, com toda certeza se contradizendo. E quem faz isso é o próprio Deus, e ele não se toca que o próprio Deus está fazendo com que ele mesmo venha se contradizer. Você pode abrir aí no YouTube, nas redes sociais, lá no Facebook, esse vídeo que ele gravou hoje, né? Dia 3 de fevereiro de 2020. Faço questão que você abra aí no vídeo dele, assista ao vídeo dele, né? Muito ao contrário do que ele vive dizendo para a sua cúpula, para os membros, jovens, obreiros, evangelistas e para aqueles que o seguem, que não seguem a Jesus, seguem a ele, porque se seguissem a Jesus, estariam ouvindo a palavra de Deus. O que é que ele diz? Para não assistir os nossos vídeos. Por que razão? Por que razão? Que você não pode assistir outros vídeos, né? De outras pessoas. Porque ele não quer que você assista os nossos vídeos, nem dê ouvido o que nós estamos falando. Porque ele sabe que o que estamos falando é a verdade. Você descobrirá que está sendo enganado, e não é da agora não, é há muito tempo. Então nos vídeos que ele tem feito aí, nessas semanas passadas aí, falando a respeito do cego de nascença, onde Jesus viu um cego e cuspiu no chão, fez lodo e colocou o lodo nos olhos do cego e disse ao cego que fosse se lavar no tanque de Siloé, esse tanque que quer dizer enviado, e o cego passou a ver. Então ele diz que Jesus fez tudo isso, mas que o cego teve que fazer um sacrifício. Que sacrifício esse? Ninguém sabe qual é. Porque uma pessoa que é cego desde nascença, aparece alguém, lhe põe lodo nos olhos e diz: olha, se levante e vá ao tanque em tal rua, se lave lá que você voltará a enxergar. Eu imediatamente, se fosse eu, imediatamente me levantaria. Para mim não seria nenhum sacrifício. Haja vista que eu já passo por esse tanque há muito tempo, há muitos anos, não é tão longe assim, não é de um país para outro, de uma cidade para outra, é no mesmo lugar, porque isso aconteceu lá em Jerusalém. E mais, o cego todo dia saía de casa e ia para aquele ponto e sentava ali para pedir esmola, porque ele era cego, mas não era aleijado e nem surdo. Então isso não foi nenhum sacrifício para o cego, né? O cego não deu nenhum dinheiro a Jesus, mesmo porque não tinha, né? Então ele e os seus bispos, sua cúpula, estão aí pregando que aquele homem teve que sacrificar. O homem não sacrificou nada. Você é uma pessoa que tem entendimento, até uma criança que lê isso aqui, uma criancinha de 8, 10 anos que lê isso aqui, vai entender que o cego não fez nada, que o cego apenas obedeceu o que Jesus falou. Mas ele diz que o cego fez sacrifício, teve que levantar, teve que fazer sacrifício. Isso não é sacrifício, né? Aí hoje ele vem, grava um vídeo com a mensagem dizendo o seguinte, aqui em João,
no livro histórico de João, que não é evangelho, é livro histórico, né? Para ficar bem claro, porque o único que tem o verdadeiro evangelho da graça de Deus é o apóstolo Paulo. Só esse recebeu o evangelho da graça de Deus para pregar para toda a humanidade, não só para os gentios, mas para judeu e aonde houver um ser humano de carne e osso andando por aí. Esse evangelho verdadeiro, espiritual, que foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitado ao nosso amado e querido irmão, o apóstolo Paulo, para ser anunciado a todas as nações. É ali que está os mistérios, os segredos de Deus, revelado a quem? Àqueles que dão ouvidos à palavra de Deus. Então ele vem no livro histórico de João e lê um versículo isolado, né? Sem ler o texto todo, né? Ele vem e lê um versículo isolado dizendo o seguinte, que é isso que Deus está falando com ele, no coração dele. É como se Deus fosse um Deus de confusão, né? Como se Deus vivesse se contradizendo, né? Veja que ele está quase um mês falando para tentar arrancar o dinheiro das pessoas a respeito do cego de nascença, dizendo que o cego, para receber alguma coisa de Deus, fez sacrifício. E agora ele vem aqui e diz que o mesmo Deus está falando. Em João 14, versículo 13, diz assim, ó: tudo quanto pedirdes ao meu Pai, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí ele começa a enfatizar o seguinte, dizendo, tá vendo o que Deus diz? Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, Jesus falando para os discípulos, se você pedir alguma coisa no nome dele, isso eu farei para vocês. Foi quando Jesus estava se despedindo dos discípulos. Foi quando Jesus estava já para ir para a cruz, para se sacrificar e retornar ao seu reino. Então, antes de ir, Jesus deu essas palavras aqui para os discípulos. Se me pedirdes, né? Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, depois eu vou explicar o que é isso que Jesus está falando no próximo vídeo. Se me pedirdes, por que ele não disse se pedirdes a Deus? Se pedirdes ao Pai, se pedirdes a Deus. Não, ele disse, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, isso eu farei. Aí ele está dizendo isso aqui, isso eu farei. Não precisa você fazer sacrifício, correntes, votos, campanha de Israel, nada. Tá vendo que ele mesmo está se contradizendo? Porque lá na pregação que ele estava fazendo há quase um mês, né? Até a semana passada ele estava fazendo aí, até ontem de ontem, ele estava falando o quê? Que para que aquele cego fosse curado, ele teve que fazer um sacrifício, levantar, ir lá no tanque, fazer. E agora ele mesmo já está dizendo aqui, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, isso eu farei. Então perguntaria a Jesus, mas vem cá, é só pedir? Não precisa fazer sacrifício, campanha, passar no sal, tomar um banho de arruda, fazer a corrente da meia-noite, alguma coisa assim? Jesus ia responder não. O que eu estou falando? Eu estou mandando vocês fazer corrente? Eu estou mandando vocês fazerem campanha? Não, eu estou falando para vocês, se pedirdes alguma coisa a mim em meu nome, isso eu farei. Simples assim, porque eu vou para o Pai, tá? Então veja como ele é o mestre do engano. Então eu já disse para vocês que o seguinte, toda vez que o Macedo ele vem com essa tal dessa mensagem amiga dele, né, a palavra amiga do Caim Macedo, que ele já faz há mais de 40, 50 anos, toda vez que ele vem no rádio, na televisão, nas redes sociais, ou em qualquer lugar que ele vai dar uma mensagem, na tal da igreja dele, ele não faz isso a troco de nada. Toda vez que ele se apresenta diante das pessoas, é com um objetivo. Ele tem um objetivo. Você tem que sondar a mente dele, as palavras dele. E o único objetivo dele é um só. É dinheiro. Dinheiro.
dinheiro e dinheiro. E quando não é dinheiro, ele vem para se vitimizar, dizer que está sendo perseguido, dizer que os inimigos estão perseguindo ele, sendo que é ele que persegue todo mundo. Ele persegue, ele processa, ele expulsa pastores, bispos, ele ataca pessoas que é do sistema religioso, quem não é, nas empresas dele, ele persegue todo mundo. Ele não tem dó nem piedade de ninguém. Então tudo que ele faz é com um objetivo que venha beneficiar a ele e a sua família e a ninguém mais. É o verdadeiro sociopata, é aquele que é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, se sobrar um pouquinho a minha mãe, né? É o tipo de gente assim, que não tem empatia pelo ser humano, que não tem nenhum sentimento, nenhum amor por ninguém, porque o que mais Jesus prega no livro de João, as palavras de Jesus, é amor, 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 amor ao próximo, amor ao próximo. Essa gente não ama ninguém, ele ama o que você tem, o seu carro, a sua casa, o seu dinheiro que está lá no banco, o seu salário, o seu dízimo, a sua oferta, né? Por isso eles fazem essas pirotecnias, né? Esses enganos, essas ilusões, para que você possa entregar tudo que você tem nas mãos deles, para que eles possam enriquecerem cada dia mais, comprar mais empresas, né? Pagar aos seus funcionários, né? Que ganham muito bem, como a Xuxa, né? Rodrigo Faro, os seus jornalistas, pagar as suas empresas, crescer as suas empresas, né? Lamentavelmente, você muitas vezes vê e ouve a verdade e ainda tenta viver iludido. É o famoso me engana que eu gosto. Então veja, o homem que estava ontem de ontem dizendo, né, que o cego, Jesus fez o lodo, colocou no cego, o cego levantou e aí fez o sacrifício. O cego teve que levantar para fazer o sacrifício. Ele teve que sacrificar. Né? Porque sem sacrifício ninguém pode agradar a Deus. Você pode ver toda vez que ele está pregando, falando alguma coisa, ele diz que Jesus é bom, que Jesus vai fazer isso, vai fazer aquilo outro por você. Aí ele diz assim, mas... Aí quando ele disser esse mais, é aí a hora que ele vai te atacar. Jesus vai fazer tudo isso. Jesus pode te curar, te libertar, te salvar, te levar para o céu, te enriquecer, fazer tudo isso. Mas você tem que sacrificar, tá vendo? É a hora que ele gosta. Ele primeiro vende o sonho para você. Então quando você dizer realmente, Jesus pode fazer tudo isso por mim, Jesus é maravilhoso, aí você vai receber o que dele? O mais. É por isso que as pessoas dizem aí, né? A galera do mundão aí diz o pedir mais cedo, né? Pedir mais cedo, porque tem sempre o mais, né? Tem sempre um ponto de interrogação, tem sempre uma encruzilhada, uma barreira. Jesus é bom, é maravilhoso, Deus é bom, é maravilhoso, mas você tem que primeiro fazer para ele, para depois ele fazer para você. É como se Deus fosse uma entidade, um Exu, alguma coisa que você tem que arriar um trabalho para depois ele fazer, né? Olha, não é uma loucura mesmo, é o verdadeiro mestre do engano, um estelionatário da fé. É assim que o estelionatário faz, né? Ele oferece vantagens à pessoa, né? Vai ali oferecendo vantagens, né? Aí a pessoa com aquele olho grande também, né? Querendo tirar proveito, o que é que ela acaba acontecendo com ela? Ela acaba perdendo o que ela tem. Quando ela vê, ela caiu num golpe, porque a ganância, a cobiça da pessoa levou a pessoa a cair naquele golpe, né? Você não vê que tem gente que diz, olha,
pega uma pessoa na rua assim, fica observando, a pessoa entra no banco, tira um dinheiro, aí quando chega na rua, uma pessoa diz assim, olha, eu ganhei aqui na loteria, eu ganhei 100 mil reais na loteria, só que eu não posso ir lá tirar esse dinheiro porque meu parente está morrendo, minha mãe, meu pai, então eu vou vender esse bilhete por 50. E você acredita que tem gente que compra e dá 50 mil para a pessoa? Olha, tem gente que compra. Por quê? Porque a ganância. Então, os estelionatários, ele primeiro coloca a ganância em você, porque ele sabe que você vai cair. Você vai cair pela própria ganância. É isso que eles fazem. Se você der o seu carro, Deus vai lhe dar uma Lamborghini. Olha, que nem falava o Formigão aí quando estava aí, né? Dê essa lata velha para Deus, que Deus vai lhe dar uma Lamborghini. Que Deus vai lhe dar um Mercedes. Dê sua casa, que Deus vai lhe dar uma mansão. Então a pessoa, ele vende, é um vendedor de falsos sonhos. E as pessoas estão caindo nisso aí. Mas o que eu quero dizer é isso, que esse homem que não tem 2 dias atrás estava falando que para que o cego fosse curado ele teve que fazer um sacrifício, ele agora mesmo está se contradizendo com a própria palavra aqui, ó, em João 14:13, quando ele diz que Jesus disse assim, tudo que pedires em meu nome, isso recebereis, eu farei por vocês. Veja que ele não falou do cego, não falou mais de ninguém. Ele está falando isso aqui. Mas isso aqui que ele está falando tem uma intenção por trás disso aqui. Ora, você acha até estranho, né? Pô, o Caim Macedo vir no rádio, na televisão, falar isso aqui sem pedir nada, sem falar em sacrifício, não é estranho? Porque tudo que ele vem tem um mais depois, né? Lembre do mais. Toda vez que eu ouvir uma mensagem dele, eu acho que agora ele vai parar de falar, né? Porque ele assiste os nossos vídeos também. Se você não sabe, ele assiste os nossos vídeos. Aliás, ele assiste todos os vídeos dos canais de denúncias justamente para tentar se armar. Só que o que nós anunciamos aqui não é só as denúncias. Nós anunciamos o verdadeiro evangelho da graça de Deus, o qual ele não pode refutar, porque ele não pode contra a verdade, porque ele prega mentira. Ele prega mentira. Desde o dia que ele começou, que ele abriu a Bíblia, ele começou a pregar mentira. Então ele não pode, né? Ele não pode com a verdade. Ele pode com a Rede Globo, ele pode com os inimigos dele, ele pode usar os políticos dele, ele pode com esse mundo, com qualquer um nesse mundo, pode ter certeza. Ele pode destruir qualquer um nesse mundo. O que ele não pode destruir é a verdade, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, não podeis nada contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Então estranho, ele há 2 dias atrás estava falando de sacrifício, que você tem que fazer o sacrifício para levar lá o envelope, né, no tanque, para tal da fogueira santa, no tanque de Siloé, que significa enviado, né? Os enviados, enviados para ser tosquiado, né? Você será enviado para ser tosquiado. Inclusive nós já avisamos a você que nesse envelope aí vai ter um lugar para você colocar uma foto sua. Geralmente quando a pessoa pega um envelope, ela coloca a oferta, o tal do sacrifício, né? E às vezes escreve alguma coisa, né? Algum pedido, alguma coisa, coloca no envelope e geralmente a pessoa coloca o seu nome, a sua assinatura. Agora imagine o que essa gente não é capaz de fazer com a sua assinatura e com a foto sua. Aí tem alguma coisa, não é só para levar a sua foto para lá, não. Não, eles querem a sua foto. Para que será, hein? Você toma cuidado. Porque de repente você pode estar recebendo a visitinha aí da Polícia Federal, né? Você pode estar recebendo a visita aí do Judiciário, né? Como um estelionatário, né? E pode usar, essa gente usa. Eles já usaram várias vezes, né? Pode usar. Às vezes pode pegar o seu nome, a sua foto, para fazer alguma coisa, né? Para benefício deles.
Então tome cuidado, você que vai colocar a foto aí, né? Você que não ouve a voz de Deus, não ouve o Senhor Jesus e vivem aí, insistem em viver fazendo sacrifício, quando Ele mesmo está dizendo aqui, ó, o que estava mandando você fazer sacrifício há 2 dias atrás, Ele mesmo está dizendo aqui, o próprio Deus está cegando ele, envergonhando ele. Olha aqui, ó, João 14:13. Jesus disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Tá vendo? Independente de você dar alguma coisa, Jesus disse: tudo quanto pedires em seu nome. Aí ele começa a dizer, nesse vídeo de hoje, dia 3, né? Hoje é 3, se não me engano, dia 3 de fevereiro de 2020. Aí ele começa a dizer: então, meu amigo, você que está sofrendo, está gemendo, está isso, está aquilo. Veja que ele não está falando mais do cego de nascença. Você que está isso, que está aquilo, você pode orar a Deus. Ora, mas ele não disse que tem que fazer sacrifício? Não, você pode orar a Deus em qualquer lugar. Você pode falar com Deus, pode pedir a Deus. Veja que maravilha, isso é ele falando. Veja que maravilha, tudo que Jesus disse, tudo que você pedir em nome dele, isso ele fará. E você tem acesso a Deus. Olha, o homem que está dizendo que para você receber alguma coisa de Deus, você tem que fazer sacrifício. Ele agora está dizendo isso. Mas por que ele está dizendo isso? Né? Você pode orar a Deus em qualquer lugar. De preferência, ore no banheiro. Ore no banheiro. Sabe por que ele está falando isso? Porque o Alfredo Paulo está lendo um livro de um jornalista que conta, o nome do livro chama O Reino, que conta a história, né? Conta algumas histórias, aliás, conta a história da Universal e dele. Então, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar, como ele sabe que muitas pessoas ouvem o Alfredo, assistem os vídeos do Alfredo Paulo, né? Inclusive você pode acessar aí o canal do Alfredo Paulo, do Jair Vieira, ou seja, do Davi Vieira, do Marcelo Roque, do Palhaço Cristão, do Profeta Nervosão, entre tantos outros que estão aí, do Marcelo Roque, né? Do irmão Tavares lá na África, o canal Radical TV, do irmão Tavares Armando, né? Você pode acessar esses canais aí que tem levado a palavra de Deus verdadeiramente. Então, o Alfredo gravou um vídeo falando a respeito de um livro que um jornalista lançou aí, que chama O Reino, onde fala da vida do Macedo e da trajetória da Inlude, né? Então, ele, em certo momento, estava lendo uma passagem desse livro, aonde o Ronaldo Didini estava lá na tal da Recópia, e quando ele vinha passando no corredor, viu alguém dando uns gemidos, e ele foi ver onde era, e era um banheiro, e quando o Ronaldo Didini abriu a porta do banheiro, o tal do Caim Macedo estava lá chorando, fazendo oração, pedindo misericórdia, não sei o que, e aí depois ele levantou e falou com o Nininho que estava orando a Deus para que Deus abençoasse ele, porque ele não tinha como pagar o resto das parcelas da Recópia. E aí, em outras palavras, e aí Deus atendeu ele e a Recópia hoje é o que é. Então ele pegou esse gancho, assistindo o vídeo do Alfredo, pegou esse gancho e para falar isso do banheiro, né? Para você ir, quando você ouvir o Alfredo, você disse assim: poxa, mas realmente ele está lendo o livro ali, isso que ele fez lá no banheiro deu certo, Deus atendeu ele, tá vendo? Então ele é de Deus. Inclusive o Alfredo até leu essa coisa aí, no livro. Então você veja como que ele é sagaz. Ele está tentando trabalhar em cima da própria palavra, do próprio livro do homem e da própria palavra do Alfredo, que estava lendo o livro dele, né? Ele não vai falar ali das falcatruas. Quando o Alfredo estiver lendo as falcatruas, que ele está dando essas mensagens aí desse livro, ele vai ficar quieto. Ele não vai falar, mas quando ele falar qualquer coisa boa dele nesse livro aí,
qualquer sagacidade dele, qualquer coisa boa dele, então logo imediatamente você vai ver que ele vai lançar outro vídeo trabalhando em cima daquilo. Então o que ele quis? Ele quis pôr você em dúvida. Bom, o Alfredo está lendo aqui que houve esse episódio mesmo, que ele estava lá, o Didinho passou, ele estava no banheiro com a cara no chão, e a Record não tinha nada, não sei o que, e o cara estava chorando lá, o Caim Macedo chorando lá, pedindo misericórdia, não sei o que. Então, supostamente, Deus atendeu ele. Então, se ele é o que ele é hoje, é porque Deus atendeu ele. Não, mas você não sabe a história. Quem atendeu foi o quê? O dinheiro que ele arrancou das pessoas. Eu estava lá na época. Foi colocado uma rede. Eu fui comprar essa rede junto com outros. Fomos buscar essa rede numa casa de pesca, né? Inclusive foi o Rodrigues, na época, que inventou essa campanha e dizia: vamos pegar de rede, e abrir uma rede enorme lá que nós compramos, maior do que a própria igreja lá no Brás. E aí ele fez o apelo, porque o povo tinha que dar, porque a gente tinha que dar, porque senão o tal do Silvio Santos ia tomar o que já tinha pago, né? E ainda ia tomar a TV, e colocou aquele desespero no povo. Se nós não pagar essa parcela, além de nós perdermos a TV, vamos perder tudo que nós demos. Então o povo já tinha dado muita grana, o povo se revoltou e deram aliança, deram carro, deram tudo para que fosse comprado isso. Então foi o sacrifício do povo. E hoje o povo tem uma novelinha aí, uma coisinha ou outra, falando da Bíblia, mas o resto é só programação do mundão, é só para eles, né? Inclusive está no nome dele, não está no nome do povão, nem no nome de ninguém da instituição. Então, inclusive numa reunião ele até falou: a Recópia está no meu nome, você queria que eu colocasse no seu? Falou para todo mundo, para os pastores, para a reunião de pastores, né, de bispo. Ele falou, eu estava lá nessa reunião. Ele falou: você queria que eu colocasse no seu nome? É que você não conhece ele nos bastidores, né? A fera, né? Aquele bonzinho, aquela carinha, aquela pessoa parece com aquela cara frágil, né? Mansa, né? Deixa ele sair dali para você ver. Então, o que ele está fazendo com isso? Ele está usando, ele trabalha com a mente, tá vendo? Ele assistiu o vídeo do Alfredo e aí ele não falou do resto que o Alfredo está falando, né? Das coisas graves que aconteceram ali. Mas quando chegou nessa parte do banheiro, que ele estava lá, ele pegou isso aí justamente para tentar confundir as pessoas, né, que geralmente ouvem lá, mas ouve ele também. Então o que ele pensou? Ele falou assim: bom, os mesmos que estão ouvindo ele lá, vai vir aqui no meu vídeo e vai me ouvir, né? Então eu vou contar essa historinha do banheiro do mesmo jeito que ele contou lá no livro. E eles vão ver que eu sou de Deus, porque eu estava lá chorando, pedindo misericórdia, não sei o quê, e Deus abençoou. Vê a sagacidade do elemento. Esse não é o verdadeiro mestre do engano, né? Então até avisar o Alfredo aí, cuidado, Alfredo. Ele tá de olho nos seus vídeos aí, entendeu? Mas o detalhe é isso aqui, João 14, 13, versículo 13, aonde diz que não precisa fazer sacrifício nenhum. Jesus disse: não precisa fazer sacrifício nenhum. Tudo que você pedir a mim, eu te darei. Veja que ele não falou de cego de nascença, não falou de nada. Só falou disso. Então, está provado que você não precisa fazer sacrifício. É só você pedir a Deus. Aí a gente deveria perguntar para ele: mas vem cá, você não estava ontem falando que tem que fazer sacrifício, que Deus, Jesus, não dá nada a ninguém sem fazer sacrifício? Como é que hoje você já mudou, já está dizendo: se pedir e dizer meu nome, isso eu te farei? E o que ele quer levar você, que é da graça e que de vez em quando vai assistir o vídeo dele, é que ele estava orando no banheiro e Deus, ele só pediu, ele não fez sacrifício nenhum, ele só pediu e Deus deu a solução para que ele pagasse a Recópia, para que ele não perdesse a Recópia. Para você ficar pensando que não, ele realmente é de Deus. Tá vendo que malandro? Por isso que ele chama todo mundo de malandro. E aí, malandro? Esse é o linguajar deles, né?
Então, ó, fica aí mais esse vídeo para você fazer a sua meditação, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com o mundo inteiro, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.